Nesta semana, o mundo acompanhou com apreensão o ataque dos russos à usina de Zaporizhia, na Ucrânia. Poucos dias antes, o presidente Vladimir Putin tinha colocado as forças com armas nucleares em posição de alerta. Mas será que realmente estamos diante de um desastre nuclear em potencial? Na madrugada da Ucrânia invadida, o impensável acontece. A usina de Zaporizhia está sob ataque. É a maior instalação nuclear da Europa. E, de fato, essa central nuclear tem 6 reatores. E ele não estava operando em potência total, capacidade total. Estava operando com 60% de potência. As cenas de um prédio em chamas na usina trouxeram lembranças de um outro desastre. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Num ponto remoto da União Soviética, na fronteira ucraniana com a então Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. Nós fomos atingidos recentemente por um desastre. O acidente da usina nuclear de Chernobyl afetou profundamente o povo soviético. Na Ucrânia e na antiga Bielorrússia, hoje Belarus, existe até hoje uma zona de exclusão, onde ninguém pode viver. Em 2016, o Fantástico esteve lá. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem um fogão, um armário. A gente achou aqui alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Segundo a ONU, 50 pessoas morreram em decorrência direta do desastre. E os pesquisadores estimam em muitos milhares as que sofreram e sofrem as consequências da radiação. Por isso, boa parte do mundo temia que Zaporizhia se transformasse numa nova Chernobyl. Já se imaginou um cenário em que uma usina nuclear seria atacada num contexto de guerra? Não há precedentes nesse caso. Existe uma resolução que diz que qualquer ataque a uma instalação nuclear é contra a Carta das Nações Unidas. Então isso é impensável. Os reatores nucleares de Zaporizhia são muito mais seguros que os de Chernobyl. Segundo o físico Marco Marzo, ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, o reator de Chernobyl ficava muito desprotegido. Chernobyl tinha o núcleo do reator dentro de um edifício que é como se fosse uma indústria comum, como se fosse uma montadora de automóveis. Já no modelo de Zaporizhia, são 3 barreiras de contenção, de aço e de concreto, sempre bem espessas. E o prédio em si também é reforçado. Então, se um reator como os de Zaporizhia for atingido por armas convencionais, ou mesmo por um avião que cai em cima dele, ele vai aguentar o impacto. Mas existe pelo menos um outro risco muito grave. O projeto é atingir algum edifício auxiliar que seja muito importante para a segurança do reator. Um edifício não tão protegido. Não, se há um blackout, falta eletricidade, os sistemas de refrigeração do núcleo do reator param de funcionar. Então entra em ação os geradores diesel. Se esse edifício é destruído, o reator pode ficar sem refrigeração. E aí provocar um acidente nuclear. Sem refrigeração no núcleo, temperaturas de até 3.000 graus Celsius derretem a contenção de aço. Acontecem explosões químicas, o subsolo é infiltrado, a radiação pode se espalhar. Felizmente, em Zaporizhia, nada disso aconteceu. O que pegou fogo, atingido pelos projéteis, foi um prédio de treinamento de funcionários a 500 metros dos reatores. Mas os riscos de um desastre nuclear nesta guerra
não terminam aí. Existe também a preocupação de que, de alguma maneira, a invasão da Ucrânia acabe desencadeando uma guerra nuclear. E para a gente ter noção do que poderia acontecer nesse cenário, é preciso olhar para o mundo como um todo, para os países que têm armas nucleares. Disparados na frente, com 90% dessas armas, estão a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia com cerca de 6 mil e os Estados Unidos um pouco abaixo, 5.500 por aí. Depois vem a China, a França, o Reino Unido, a Índia e o Paquistão, que estão sempre em conflito, Israel e a Coreia do Norte. No total, atualmente, estima-se que haja 12.700, 13 mil armas nucleares. É muita coisa, mas já foi bem mais. A partir do final da Guerra Fria, com o desmantelamento da União Soviética, houve uma grande redução no número de armas nucleares. 2, 1, 0. Na Guerra Fria, a política entre Estados Unidos e União Soviética era de destruição mútua assegurada. Os Estados Unidos faziam centenas de testes com armas nucleares. E a Rússia também. Num desses testes, explodiu a bomba mais poderosa já detonada, a bomba Tsar. Eles raciocinavam com essa lógica. Eu vou ter um armamento tão poderoso que ele vai causar medo no adversário e ele não vai fazer nada contra mim. Mas em 1962, esse equilíbrio quase se rompeu. Foi quando a espionagem americana descobriu que os soviéticos estavam transportando para Cuba mísseis que poderiam atingir os Estados Unidos em poucos minutos. This latest Soviet threat must and will be met with determination. Uma guerra nuclear entre as superpotências parecia inevitável. Mas no dia 28 de outubro, o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que não mandaria mais mísseis para Cuba e retiraria os que já estavam instalados. Em segredo, os Estados Unidos também cederam, retirando mísseis que tinham na Turquia. Coronel, o senhor acha que hoje é o momento em que a gente está mais próximo de um possível conflito nuclear desde a crise dos mísseis em Cuba em 62? Nós nunca tivemos uma crise como essa, né? Era uma crise impensável. A última foi a crise dos mísseis de Cuba e não houve conflito armado. A crise foi gerenciada sem o conflito. Agora, na Ucrânia, existe conflito. E as armas nucleares espalhadas pelo mundo, apesar de não serem tantas como na época da Guerra Fria, estão mais avançadas. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala em redução de armas nucleares, porque todos os arsenais atômicos de todos esses países se modernizaram. Então, o poder de destruição continua praticamente o mesmo. Pra gente que é leigo, quando você pensa em bomba atômica, você imagina Hiroshima e Nagasaki, que foram bombas que foram jogadas de aviões. Hoje, quais são os tipos de armas nucleares que existem? Bom, nós temos basicamente dois tipos. As armas estratégicas, que são armas que podem destruir uma grande metrópole. Mas o grande problema é que existem as armas táticas, que são armas pequenas. Elas têm uma grande letalidade, mas o poder de destruição é pequeno. Então, elas seriam utilizadas para alvos muito específicos. O poder de destruição é medido em quilotons. Um quiloton equivale à energia da explosão de 1.000 toneladas de dinamite. A bomba de Hiroshima, por exemplo, tinha 15 quilotons. A bomba Tsar tinha 50.000. E uma arma tática pode ter menos de 1 quiloton. Por isso, no caso da guerra da Ucrânia, são essas armas menores que preocupam mais. A Rússia, se usar uma arma tática nessa guerra na Ucrânia, eles não vão destruir a cidade de Kiev, mas eles podem destruir um porto, podem destruir uma base militar. Uma bomba tática dessa pesa 120 quilos.
nada, né? Então qualquer caminhão desses do exército pode levar essa arma. Daí vem o grande risco de elas poderem ser usadas em guerra convencional. As armas estratégicas, as grandes bombas da Guerra Fria, eram armas mais políticas, para não serem usadas. Já as armas nucleares táticas são feitas para serem usadas em combate. Só que elas continuam sendo nucleares. Têm urânio, plutônio, emitem radiação. Domingo passado, Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares russas fossem colocadas num nível mais alto de alerta. Nesse contexto, a professora Giovannini publicou nesta semana um artigo em que diz ter pensado no impensável, a hipótese de Putin usar armas nucleares táticas. Na primeira fase da guerra, os russos tentaram atacar muito rápido a capital para derrubar o governo. Não deu certo. Se essa guerra se arrastar e os magnatas e os generais que apoiam Putin abandonarem o barco, ele vai ter que acelerar. E o único jeito é usando armas nucleares. O nível atual de destruição e violência já é muito alto. Uma pessoa que toma esse tipo de atitude mostra que está disposta a qualquer coisa. Se o Putin de fato usar uma arma nuclear, como a senhora acha que o Ocidente vai reagir? Esta semana vai ser decisiva, mas acho que o Ocidente vai reagir do mesmo jeito que reagiu até agora, sem se envolver militarmente. Se não se envolveram num conflito até agora convencional, não vão se envolver num conflito nuclear. Exigiria um sangue frio dos líderes em todos os níveis para evitar a escalada. E será que isso é possível, né? Isso é uma pergunta que ninguém quer saber a resposta, né? Eu prefiro não saber a resposta porque eu prefiro que isso não aconteça. Diante de combates até dentro de usinas atômicas, e isso numa guerra que envolve uma potência nuclear, o mundo, e principalmente a Ucrânia, acompanham com apreensão os próximos passos de Putin.